Olá, olá, você que está nos acompanhando aí. Essa semana nós vamos falar um pouquinho de visão empreendedora, de transformação da sua visão, nesse momento onde você vai precisar disso. Você precisa ter a sua visão empreendedora transformada. E dá. Você pode, você consegue, você vai adiante, você pode investir nos seus negócios, as coisas vão acontecer. Eu tô vendo dezenas de testemunhos, tô dando o curso de coaching financeiro numa turma lotada na segunda-feira e outra lotada na terça, sem vaga nesse momento, mas a gente percebe claramente o que está acontecendo na visão das pessoas. É um período de transformação, não é um período de paralisação. Fale isso para você mesmo. Não é tempo de eu paralisar, é tempo de eu transformar, é tempo de eu pensar, de eu gerar um raciocínio novo, empreendedor, inteligente, observando os detalhes, observando o mundo ao meu redor, observando as coisas que estão acontecendo e pensando, pera um pouquinho, qual vai ser a melhor estratégia para o meu negócio? Qual vai ser a melhor estratégia para as minhas finanças? Qual vai ser a melhor estratégia para o meu momento, né? E aí você vai conseguir determinar aquilo que precisa acontecer e aquilo que você tem que fazer, né? Muitas vezes as pessoas ficam pensando, puxa, mas não vai dar, puxa, mas eu não consigo, puxa, mas eu não tenho emprego. Calma, vamos pensar estratégia? Né? Vamos pensar o momento, vamos sentar com débitos e com créditos, vamos pensar no momento que eu tô vivendo também todas as outras pessoas estão vivendo. Então eu tenho condição de olhar para isso e gerar um resultado disso, né, com negociações. A gente vai falar um pouquinho disso. Então nós vamos falar essa semana de crise versus empreendedorismo. Nós vamos falar um pouquinho do mundo digital. Hoje nós vamos falar com o Thiago, que é um grande empresário que tem ideias extremamente inovadoras, né? Amanhã nós vamos falar com... Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Perdão, eu apertei um botão errado, super tecnológica, né? Amanhã nós vamos falar com o Arthur, que vai falar um pouquinho pra gente do mundo digital, o que funciona, o que não funciona, o que você de repente tá olhando e não tá entendendo que não vai pra frente, mas outras coisas podem dar certo, os pequenos começos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na quarta-feira eu vou falar especificamente de estratégia, né? Ser estratégico, ter estratégia, e como ter estratégia, por que ter estratégia. Na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre notícias, o que é a notícia e o que é exagero, o que não é, né? Para que você possa entender um pouquinho de economia de momento, Brasil, e isso é importante. E na sexta nós também vamos falar sobre vida financeira, administração pessoal, financeira. Então a gente vai falar um pouquinho a semana sobre isso. O mercado tá como? O meio empreendedor tá como? Né? Eu posso empreender agora, a minha ideia pode funcionar agora, e depois, quando a quarentena voltar, eu continuo com a mesma ideia, eu vou aperfeiçoar essa ideia, ou eu vou permitir que as coisas aconteçam e vou ficar refém delas. Não, você não é refém de nada. Lembre-se de alguns conceitos importantes, tá? Vamos lá. Primeiro deles, você não é refém. Você tem uma situação diante dos teus olhos que você vai olhar para ela e vai determinar o que você quer, né? Então, e vai também avaliar essa situação. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que tem um comércio, meu comércio está fechado. Isso é uma realidade que precisa acontecer? Está determinado por lei? É uma realidade? Aconteceu? Vai ter que vivenciar essa realidade? Então eu vou ficar focado de que aquilo é uma realidade. Muito bem, como é que eu vou transformar essa realidade? Tá? Vamos falar, nós estamos falando de empreendedorismo versus crise, então vamos falar primeiro da crise, tá? Como é que eu vou transformar essa realidade? A realidade tá lá, tá? Eu primeiro preciso saber, faça um diagnóstico de 3 meses, débitos e créditos, né? Os meus créditos dos próximos 3 meses são esse.
Esses créditos estão confirmados com clientes, com negociações, com aquilo que eu recebo de várias fontes de renda, porque renda não é uma fonte só, elas podem ser várias fontes de renda, e esses créditos, eles estão confirmados, né? Uma vez confirmados esses créditos, eu vou avaliar os débitos, né? Eu tenho uma relação de débitos, eu vou falar de agora abril, no nosso caso, deveria já ser maio, né? Mas enfim, abril, maio, junho no mínimo. Dos débitos, né? Quais eu posso, e a gente vai falar um pouquinho com o Ricardo dessa semana, e ele vai entrar em muitos detalhes sobre coisas muito importantes, porque ele é coach na área financeira especificamente, e ele vai falar mais disso, mas os meus débitos, né? Como é que eu posso negociar para cruzar com os meus créditos e descobrir o meu déficit, tá? Então eu tenho lá, nos meus débitos, né? Escola eu consigo negociar, luz e água eu consigo, impostos eu consigo, locação eu consigo, condomínio eu consigo. Uma pessoa me falou esses dias, condomínio eu não consigo negociar. Eu falei, eu não sei, eu tô tentando. Eu tô mandando uma mensagem para lá dizendo que toda a parte útil do prédio não está sendo utilizada e devido ao momento, o que o condomínio tem para propor de desconto. Então, levante todas as áreas de despesa e tudo que é possível, porque todas as pessoas estão vivendo a mesma realidade. Um dá 20% de desconto, outro 30%, outro 10%. Por que o desconto ele é mais interessante do que a negociação em si para pagar depois, né? Ou do que o adiamento, como a gente diz, né? Porque o desconto, ele é algo que você não vai lá na frente ficar com problema e pendência, né? Então eu estabeleço isso, eu tenho ali os créditos e eu tenho ali os débitos, cruzei, tá? A conta ficou negativa, Amanda, ficou complicado, temos déficit. Muito bem, qual vai ser a minha estratégia para os próximos meses? E aí você vai começar a pesquisar no mercado de trabalho a tua área. Ah, não, eu vou para outra área completamente nova agora. Será, né? Ó, o Ricardo colocou aqui, ó, a escola de inglês ofereceu um desconto aqui de 50%. É real, né? Faz parte do dia a dia. A gente também, com locações de prédios locados para escola e tal. Eu mesmo, um dos prédios que a gente loca também, 50%, tá? Então eu faço essa distribuição e organizo. Aí eu vou começar a pensar uma estratégia. Por que eu vou pensar uma estratégia? Né? Porque eu tenho um número. Então, por que muitas vezes as pessoas, elas se perdem? Porque elas entram no chamado desespero, elas entram num mundo aonde você começa a olhar e você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas esse mês? Calma, cruza primeiro. Não, mas no meu caso, a senhora não tá entendendo. No meu caso, o débito é 10 mil e o crédito tá 2. Tá bom, então nós temos um problema de 8 em maio. Nós temos um problema de 8.500 em junho. E nós vamos traçar uma estratégia em cima do problema que nós temos, tá? Num primeiro momento em cima do problema. Porque depois disso, você pode traçar uma estratégia de expansão, né? Esses dias eu ouvi de uma pessoa que é arquiteto. O meu mercado tá fechado, não tem jeito, porque eu não posso fazer obra, né? E eu não posso seguir em frente, não posso mandar os mestres de obra, meus contratos pararam. Eu falei, os seus contratos pararam, mas contrato não pode ser assinado pela internet, cliente não pode ser assinado pela internet, novos mercados e currículos não podem ser mandados pela internet, novas avaliações de possibilidades de negócios não podem ser olhados pela internet. Então, o que é um grande problema hoje, né? Eu tô esperando o Thiago entrar aqui, mas eu acho que ele tá com problema na internet. Se eu não conseguir falar com ele hoje, eu vou pedir para ele gravar um vídeo aqui dando 3 dicas essenciais pro empreendedorismo nesse momento, né? Mas o que é essencial hoje? A tua visão ampliar e você não ficar travado naquilo que é o teu problema. Mas você precisa diagnosticar, você precisa... Chama aqui então. Thiago, chama aqui pra visualizar, que eu abro aqui a câmera. Deixa eu ver aqui, peraí. Se eu consigo. Transmitir. Aqui, ó. Eu não tava te vendo aqui. Então, o que eu preciso visualizar para que eu torne o momento algo muito superior a um problema, né? E sim uma descoberta. Tudo bem?
Tudo bem, e Chamei você? aqui na TV. Eu estava falando um pouquinho para eles, porque eu estava hoje de manhã, eu acabei começando um pouco pela parte financeira, porque hoje de manhã eu recebi várias perguntas sobre esse momento das pessoas tornarem um momento meio desesperado, né? E Uhum, ficarem meio pensando só no agora, no agora, no agora, enquanto que numa visão empreendedora amplia muito. Eu te chamei porque eu te acho um profissional incrível, né? Extra uma personalidade, você tem uma personalidade empreendedora, você é um cara que vê amanhã, você é um cara que enxerga lá na frente. E eu, se eu pouco, eu não conversei muito com você esses dias, mas todas as vezes que eu conversei com você, sempre eu consegui enxergar amanhã, coisas superiores ao que eu estava enxergando. Então, o que eu queria que você falasse um pouquinho, o que você faz, com o que você trabalha, mas acima de todas as coisas, eu queria que você deixasse assim 3 dicas muito importantes do que você tem sentido e presenciado nesse momento, que você tem discernido, digamos assim, uhum, que as pessoas podem aproveitar melhor e enxergar mais à frente, não só o problema que está acontecendo agora, né? uhum. Então, para que elas pudessem entender que não é, a gente não pode só ter a frase vai passar, né, Tiago? Mas é a frase o que, que eu vou produzir agora para ficar amanhã, Sim. né? Uhum. Para prevalecer. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, porque eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de te ouvir. Ah, legal. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. É uma alegria mesmo falar aqui com vocês e poder compartilhar com os irmãos e também aquelas pessoas que estão interessadas muitas vezes em assuntos que acho que agora no momento é bem oportuno, né? Eu acho que a Sim, gente já deveria pensar independente da crise, mas acho que agora não tem como ser diferente. Bom, eu acho que o que eu tenho feito, como eu disse, já um bom tempo atrás, nesse momento a gente tem que pensar para frente, pensar sem estar no processo atual, sem essa cultura que está dando voltas em mídias e tudo que é informação, é vizinho, é tudo isso. sim. Ah, e aí eu tenho uma frase, obviamente é uma frase que eu tirei da Bíblia, é um momento muito importante, mas ela serve. Eu até quando eu Sim, faço sim. alguma palestra, às vezes eu nem revelo que é da Bíblia e o pessoal acaba achando que é de algum sábio. Mas eu uso Sim. muito assim para mim, que é a palavra que está em Romanos 12, 2, Uhum. que comenta que onde a gente não deve se conformar com as presentes coisas desse século, mas Sim, a gente deve se transformar pela nossa mente. tá. Então, isso foi escrito há muito tempo atrás, mas é muito atual. E eu já Sim. usava na minha vida, aprendi há muito tempo atrás a usar isso, que nada mais é do que a gente está olhando o cenário atual. Se você se conformar com as coisas que estão agora, você Tá. vai ser mais um que vai seguir. Então, Sim. você vai ter que ficar em casa. Eu acho que tem que ter a prudência mesmo, né? Tem aí todo Claro. mundo colocando hashtag fica em casa, tem que ter uma prudência. Mas a gente tem que pensar fora disso, a gente tem que pensar além, vamos transformar a nossa mente. Então, o que eu Tá. uso muito, como para começar o nosso bate-papo aqui, compartilhando, é basicamente essa essência, né? Então, Tá. o que está acontecendo atualmente, a gente tem que olhar para frente, olhar o que está acontecendo, mas mais adiante, porque o que a Tá. gente pode aproveitar disso, né? Tá. Entendi. Então, a primeira dica seria você aproveitar o momento atual para você poder conseguir diagnosticar o que você vai agir para olhar para frente, né? Para ter Isso. foco, né, Tiago? Esse ponto, quando a gente comenta, eu acho que é legal bom, a gente conversa bastante, né, Bispa? Ah, Uhum. o cenário, muitas vezes, ciência mesmo, né? Não só na palavra que Deus nos ensina. Se a gente olhar dentro do nosso próprio cérebro, a gente tem uma constituição que nos ajuda a fugir de situações como essa. Então, Uhum. tem uma parte lá, tem uma parte, não entrando muito no técnico, até porque não sou, mas a gente tem uma parte do nosso cérebro, que ela é chamada amígdala, que é aqui internamente, está depois do frontal, que ela é justamente para atuar em caso de urgência, de emergência. Tá. Isso tanto a gente consegue ver, para você ver como é fato, quando a gente fica muito assustado, a gente fica totalmente branco aqui, né? Branco. Você fala, essa pessoa está É, branca. fica meio E suado. geralmente fica suado, suando frio. Bom, o que tá sendo colocado no teu corpo ali? É justamente para você agir numa situação de pânico, né? Tá. Uhum. Então, nesse cenário, se a gente também enxergar essa situação dessa forma pânico, você não vai ter, nenhum de nós, nessa estrutura do nosso corpo,
nós não vamos ter chance de pensar em outra coisa. Porque Tá. como a gente também está pensando apavorado, aconteceu Uhum. uma coisa, a gente está branco, qual que é o primeiro passo do corpo? Manda sangue para os braços e para as Uhum. pernas. Quando é um predador, para ele atacar. E quando é uma presa, para ele fugir. Sim, sim. Então, acho que no momento desse, se a gente continuar olhando nesse cenário, a gente vai ficar no pânico. Então, o Sim, seu cérebro mesmo não vai ter chance de enxergar outra coisa. sim. Né? Uhum. Então, acho que a gente tem que estar prudente, olhar o momento, sem dúvida Claro, nenhuma, claro. mas você tem que parar um pouco a bola justamente para que o seu corpo não fique tão falando, não, agora é hora de fugir. Eu acho que é hora de a gente entender, nós temos a cobertura, né, Tá. daquilo que Deus tem para nós, mas Sim, é a chance de você ter uma grande, acho que a gente vai falar agora um pouco mais para sim. frente, tem muitas, eu comento, tem muitas oportunidades nesse cenário de agora. Tem Sim. empresas, pessoas que estão assim voando do ponto de vista profissional, até mesmo espiritual, que é um momento Tá. muito bom de Sim. aproveitar, seja a família, Tá. descobrir muitas outras coisas nesse momento. Então, isso que eu ia te falar, porque você colocou 3 dicas aqui que eu achei fundamentais e incríveis, né? Primeiro, foco, do foco você estabelece uma ação, né? E terceiro, você não fica aprisionado no momento, porque senão você vai ficar em pânico mesmo, é verdade. Se você tiver foco e aí do foco você desenha a ação, você vai se informar, você vai se cuidar, mas não vai ficar aprisionado no momento, né? Sim. Então, acho que é um raciocínio muito bom para que nos dá direção, né? Agora, e atualmente, Tiago, sobre mercado, empreendedorismo e tudo mais, o que você acha de oportunidade? Como é que as pessoas começam a fazer para enxergar essas oportunidades? Porque tem gente que não consegue enxergar oportunidade em nada. Eu Sim, tenho sim. enxergado tanta oportunidade que eu fico até com medo de mim, de querer fazer outras coisas, É né? isso aí, é isso aí. Porque, por exemplo, a título de escola, eu trabalho com formação, tanto na Igreja Nascer, como fora da igreja, com trabalho profissional. Uhum, As oportunidades são muitas. O Ceará fez 201 matrículas esse final de semana. Então, assim, a possibilidade dos cursos continuarem online, 50% deles online, já é real. Não tem mais como voltar atrás, porque o cenário se estabeleceu e, assim, eu não vou ter mais como reter o aluno de Manaus, o aluno dos Estados Unidos, o aluno da, né? Então uhum, foi uma coisa que a gente começou a deixar abrir, a desenhar, a pesquisar e a deixar as coisas acontecerem, não pôs barreira, né? uhum. E a coisa foi. Então eu queria que você falasse assim, até do que você está vivendo a título de mercado, o que você vê que as pessoas poderiam estar enxergando e elas não estão enxergando, né? Tá bom, perfeito. Deixa eu só fechar, antes de entrar nesse ponto, fechar Tá, uma última dica tá, que funciona muito e é o que foi aí quando bom, a gente já se conhece um bom tempo, mas tá, pessoalmente dos projetos foi mais alguns anos, né? Eu sempre uso como uma dica principal qualquer tá, projeto que eu tenha, seja ele profissional, porque o empreendedorismo tá, está dentro da profissão que eu exerço, ou para empreender algumas ideias fora dele, né? tá, Mas o grande diferencial que eu aprendi também foi, eu sempre penso um projeto voltado para a igreja. Então, tá, sempre tem um projeto. Então, para mim funciona muito bem se eu tiver um projeto que eu posso... Imagina que eu tenho 2 projetos. Um tá, deles eu tenho que estar fazer ou para a igreja, para a gente trabalhar no cego, você sabe muito bem disso. Né? sim. Então, eu sempre deixo um projeto para cumprir também, que fala, olha, eu estou ajudando, estou Perta, né? servindo, né, as Uhum. pessoas. Então, esse projeto que eu estou fazendo, ele também me ajuda muito. Então, um diferencial que eu queria deixar ali, que eu sempre Tá. deixo um projeto, Não, nunca você na minha sempre agenda. teve isso mesmo, né? Esse foco de oferta para você, de entregar para Deus, sempre foi muito Isso. forte na tua vida, né? Só para não esquecer, porque para mim eu não posso deixar de falar esse ponto. Bom, Sim. falando do cenário de hoje, como eu tenho alguns exemplos que aconteceram até nas últimas semanas, mais especificamente na semana passada, algumas ideias, né? Eu vou falar aqui em âmbito geral e depois eu dou um Tá, pouco mais específico. Hoje, o maior problema que tem no mercado, um deles, além da saúde, a gente tá, está falando da inadimplência. É o maior, é tá, um dos maiores ali tá, no ponto de vista econômico, né? tá. Que eu acho que hoje a gente, numa crise, nunca é um único momento, é um único tema, né? Eu Ele é vejo um pelo multi. escritório, né? O escritório, por exemplo, a gente tem advocacia, dobrou de trabalho, porque inadimplência é uma coisa que advogado negocia. Então, você É isso imagina, aí. isso que você está falando é muito real. Então, o que eu estou falando desse inadimplência? Então, eu participei de uma reunião de alguns empresários que precisavam lançar um projeto.
E aí eu me surpreendi que alguns, com grandes empresários, assim, pessoas pensantes do mercado, tinham uma oportunidade grande para lançar um produto igual agora que você... Bispo, como você já comentou, e você tem chance de abrir uma cobradora, por exemplo, tá? Imagine um exemplo, tá? Tá, Ah, tá. e aí você fala, pô, mas se eu abrir uma cobradora justo agora, nesse momento onde todo mundo está devendo, eu vou falir. Então eu estava nesse projeto, não vou colocar os detalhes aqui, mas tinha uma chance, se é o momento Tá. de agora, que as pessoas estão devendo, se você conseguir trazer diferente, você pode agora atuar digitalmente, você pode trabalhar Sim. flexionando as situações. Então, se o primeiro momento chegar, esse é um dos exemplos, falar, olha, vamos falar de inadimplência. Ah, não, estou fora porque esse é o pior momento. Quem falou que é o pior momento? Foi a televisão, um canal X, Adorei, YZ? adorei, exatamente. Então, acho que Exatamente. esse Esses ponto... dias mesmo falando sobre, você falou para mim, aliás, a sua dica serviu para mim agora, porque esses dias falando sobre a advocacia, o Pedro falou para mim, vamos renovar a questão das apresentações, as coisas, né, que a gente estava mexendo, a gente já estava mexendo em comunicação visual, essas coisas todas que a gente precisa mexer uma vez por ano, atualizar. E eu comecei a ver tanta coisa, porque eu vou fazer um curso fora sobre todas as leis que vão ser específicas ao coronavírus. Tem tanta coisa que as pessoas não têm noção, né? Então, quando Não, você não enxerga tem. pelo lado bom, o teu olho, né? Parece que salta o olho, né, Thiago? O problema é a Salta, mente que às salta. vezes é pessimista, não é? E eu acho que é um momento para a gente, de novo, a gente está voltando à dica de se você transformar a sua mente, você vai acabar vendo isso. Como eu falei, se você olhar até no pior cenário, como a gente disse, Sim. de inadimplência, né, a gente conversou de alguns projetos de saúde também, que tem Foi. muita coisa que as pessoas não tinham um acesso à saúde, né, as pessoas não querem ir até o hospital. Será que a gente não consegue dar uma experiência diferente para as pessoas? E olha, eu peguei esses dois temas que são os piores do momento: Sim. inadimplência e saúde. Esses dias eu fiz consultoria com uma pessoa que eu achei muito interessante da área de alimentação, só para testificar o que você falou. Uhum. E ele estava atrapalhadíssimo. Tal. Aí a gente conversou sobre desenhar a questão do delivery, que não existia antes no negócio dele. Aí Tá. ele começou a desenhar a questão do delivery. Aí eu deixei ele se acalmar, porque às vezes as coisas vão ser por partes, né? Uhum. Foi e começou a trabalhar a primeira semana no delivery. E num segundo momento achei demais, porque como ele já tinha engrenado o delivery, eu falei para ele, agora faz o desenho nos próximos 6 meses da redução do teu custo, se 50% do teu negócio passar para delivery. Uhum. Aí ele fez, ele começou, não, mas não é possível, eu reduzo 22% do meu custo, tá. Falei, então você está entendendo que esse momento pode virar a teu favor? Sim. Você vai trabalhar muito, mas se você tiver a mente estratégica, isso pode virar a teu favor. E é o ramo de Sim. alimentação, tá? Uhum. E até certo ponto supérfluo, porque você comprar alimento fora não é mercado, né? Você comprar... Até o Uhum. Ricardo tá colocando aqui agora, tem um cara que está vendendo camarão e lagosta que está ganhando 10 vezes mais. Mas é a estratégia, né, Thiago? É uma estratégia, não é verdade? Depende da estratégia, não é? Eu acho que por isso que, de novo, a gente está entrando no pilar de você ter. Você só vai conseguir enxergar isso se a sua mente estiver bem clara. Se você estiver em casa assistindo cenários de morte, que é verdade, cenário de infecções, é verdade, né? Mas tudo isso, a gente olhar até muitas passagens da Bíblia, a gente viu que homens do Senhor, bem assim, os caras Sim. tops, vamos dizer assim, passaram por situações dessas, né? Oh, sim, sim. Mas eles tinham que aproveitar essa situação. Eu gosto muito do José, né? A passagem de José, Sim, porque maravilhoso. tinha situações onde tinha crises assim enormes, assim muito pior do que a nossa, né? E no caso E dele que só tinha que que prever 7 anos de fome, né? Você está dando um exemplo excelente. exatamente, a gente só está falando de alguns meses aí, né? Então É. eu acho que, e de novo, isso não é religião. Eu estou aqui, obviamente, a gente Não. está falando, são casos, né? Então a gente Uhum. está falando de onde você tem um cenário que o personagem que hoje, ou a pessoa que hoje, ela está travada nesse processo, ela não vai conseguir mudar. Eu participei de uma palestra, foi muito concorrida uma vez que veio o presidente da Google aqui no Brasil, Tá. e todo mundo perguntando, isso faz tempo, faz eu acho uns 4 anos. Muitas pessoas aí falando, olha, eu quero ouvir e tal. Aí uma pergunta saiu lá,
Ele falou, olha, eu gostaria de saber qual que é a profissão do futuro. Todo mundo esperando, se era um cara de TI, se era um cara de... Enfim, todos esperando aquela A resposta super resposta sábia. pronta. A que vale $1 milhão. É. A resposta dele foi assim, o profissional que souber se reinventar. Aquele que Olha, se olha que adaptar melhor forte. às mudanças. É. Só E isso que até ele falou. porque o cara que sabe se reinventar é porque naturalmente ele faz o que ele gosta, naturalmente ele tem visão de futuro e ele é muito sério, porque que adiantaria ele, por exemplo, trabalhar com comida se ele gosta de tecnologia? Não adianta nada a gente dar esse tipo de dica, falar que seu futuro é esse, mas você não gosta daquilo, né? Eu acho que ele por isso que tem que transformar de novo, porque a gente está falando de itens onde se você tem esse cenário, né? Hoje eu trabalho numa instituição, né? Tá. Mas eu tenho N ideias, a gente conversa bastante, né? Eu, você Sim. e o pessoal aqui da igreja. Mas eu tenho muitos pensamentos porque eu não quero que alguém um dia, pessoal, um homem, somente Deus ali para determinar o meu futuro, mas eu não quero quando alguém falar assim, ó, você vai sentar nessa cadeira aqui agora, das 8 às 6, e você vai carimbar esse papel. Você vai ficar aqui porque você ganha um salário, um bônus para sustentar os seus 3 filhos. Uhum. Se eu deixar isso acontecer, óbvio que eu vou ter que fazer isso, porque eu não vou falar assim, não vou fazer, né? Mas assim, eu gostaria que o meu futuro seja apenas decidido por Deus e aquilo que eu quero fazer. Sim. Então, se eu puder não me conformar nem com a situação quando é boa, então Sim. eu quero fazer aquilo que eu sei e sempre pensando em coisas diferentes, para que o meu futuro seja escolhido aquilo que Deus tem para mim, mas eu tenho que me posicionar. Investir, né, Thiago? Você investe, porque eu vejo que você é um cara que investe em raciocínio. Isso é uma das coisas que de raciocinar mesmo. E raciocínio exige você pesquisar, você tá olhando para as coisas ao seu redor e discernindo o que é bom para você, né? Eu acho Sim. que isso é uma coisa muito forte tua. Você tem essa coisa da... Eu falo que a gente usa uma frase do mundo que é a pessoa antenada, né? Você passa o radar e vai retendo as coisas que são boas para elaborando a ideia. E ainda tem Deus para aperfeiçoar tudo isso e criar uma ideia central em cada uma das coisas que você faz, que no teu caso é um servo de Deus, e isso faz total diferença, né? Eu acho que só deixando esse ponto aí mais aqui, mais específico, não é só a gente tentar, porque obviamente que se for um cenário tão fácil, todo mundo faria, né? Uhum. Então, quando a gente pensar em cenários que vem à nossa mente, e tem que pedir para Deus para renovar a mente, que vai vir claramente para vocês como se fosse claro como água, tá? Sim. E muitas vezes o que você enxerga, tem muitas pessoas que acabam vendo, não, isso não pode, como a gente falou, olha, eu vou trabalhar com algo de inadimplência. Alguém vai falar que você está maluco porque todo mundo está devendo. Se você falar de saúde, alguém vai falar assim, não, você está doido porque ninguém quer ir no hospital. Então, reinvente como que as pessoas vão até o hospital. Se você for falar com alguém voltado para fazer alguns questionários que pesquisa na mão, ninguém vai ficar falando com você tete a tete, mas você pode mandar um link e preencher para o WhatsApp. Então, esses pontos pode acontecer também, que no começo dê errado e não pareça tão bom. E isso também eu guardo, tá, Bispa? Que é muito no sentido de as tentativas que a gente tem que ter a resiliência, né? E a gente tem que perseverar naquilo que Deus vai passar para nós. Se é um plano que Deus deu para a gente, não é uma pessoa que vai falar que está errado ou não. Tem muitos pontos. A gente usa até aquele produto WD, sabe que passa para tirar ferrugem? Tá. Ele chama WD-40. Tá. Ele se chama esse ponto porque ele está falando que é a sigla de inglês, né? Que é para tirar o ferrugem, que é o Water Displacement. Número 40, porque ele erraram 40 vezes. Olha que demais. Isso é uma coisa que eu tô achando que é muito bom você falar. Então, essas coisas a gente tem que tentar. Não estou falando que Deus... Se a palavra de Deus fala que não coloca a gente em projetos furados, não vai ser. Então, tem que continuar seguindo, obviamente respeitando... Por isso que eu falei daqueles 2 projetos. Se eu mantenho meu projeto ali para Deus, ele vai me abençoar nas outras coisas. E isso não deve... Mesmo que isso vai continuar. Sim, relacionar a tua oferta diante da glória de Deus com aquilo que é o espírito empreendedor que ele te deu, porque ele é que renova a mente, né? Thiago, é muito bom falar com você sempre tem ideias ótimas, inovadoras, eu achei demais, achei muito bom
o Thiago ter podido terminar falando aqui com vocês sobre essa questão de aprender a ouvir não e passar pelas coisas que não dão certo. Eu já ouvi dezenas de nãos e muitas coisas na minha vida também já não deram certo em determinados momentos, como o do Thiago, sem dúvida, né? Mas isso não nos parou, né? O não, eu vi um grande empresário canadense dar uma palestra há 2 anos atrás, foi incrível para mim, e ele disse: eu ouvi muitos e muitos nãos, e o que me fez ter o sim, hoje ele tem 40 empresas no Canadá, né? E ele disse, e até é difícil de entender como ter isso, porque ele fala, ele é um dos 10 empresários mais ricos do Canadá, e ele disse: o que me fez viver o que eu vivo hoje foi passar por cima de todos os nãos que eu ouvi, né? Então, eu acho que isso que você está falando para a gente finalizar por causa do tempo, infelizmente, é pouco tempo para muita coisa boa. Vou te chamar de novo semana que vem. Mas, assim, é muito bom a gente saber isso, né? Porque às vezes as pessoas olham para nós, não, a gente já ouviu não, a gente já passou dificuldade e continua tendo guerras e dificuldades. Isso faz parte do dia a dia, não faz, Thiago? Faz. E também para encerrar da minha parte, para comentar com vocês, assim, hoje, o sentimento que eu tenho, se comentou do mercado, né, Bispo, Sim. fica muito claro. Vai parecer incrível aqui, não sou guru, nada disso, estou longe disso. Existem muitas empresas, mas muitas mesmo. No meu dia a dia que eu tenho visto, tanto na empresa como pensando como para empreender em alguns cenários, a gente está tendo que parar alguns casos de tanto projeto que está aparecendo. Então, o mercado em si, por mais que está pintando ali, vai ter dificuldade, isso não tenha dúvida. Mas tem muitos casos que a gente não está conseguindo nem ter tempo de fazer alguns calls, algumas chamadas, de tanta coisa que tem sobre a mesa. Então, eu queria só deixar para vocês assim, existe muita oportunidade. Não precisa usar como a mesma frase que eu estou falando, mas ele é muito forte de Romanos 12:2, para transformar a nossa mente, né? Então, e não se conforme com aquilo que está na nossa frente, no nosso olho. Vamos continuar, tem muita chance para a gente fazer. Não vai ser fácil, mas aquilo que Deus tem passado para nós, a nossa sabedoria e a alegria que a gente tem, vai ser o nosso diferencial para passar por tudo isso. Com certeza, tá aí. O Thiago falou 3 coisas importantes agora: oportunidade, transformação e inconformismo. É uma marca na vida dele, também é uma marca na minha vida. Fica essas dicas para vocês, eu vou deixar os contatos e até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o mundo digital com o Arthur, vale muito a pena você assistir. Thiago, eu queria te agradecer demais, viu? Obrigado pelo carinho. Você está em Porto Alegre? Eu estou com essas sessões ali, eu decidi ficar por aqui. Então tá bom, tamo junto, a gente vai se falando. Obrigado pelo teu carinho sempre com a gente aqui. Beijo. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.